Shalom pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a mentira à luz da Bíblia. Bom, o que é mentira? De acordo com o dicionário Aurélio, o verbo mentir ele pode significar pelo menos três coisas. Primeiro, afirmar coisa que sabe ser contra a verdade. Segundo, errar no que diz. Terceiro, introduzir em erro. Além de outros significados também, a palavra mentira no dicionário, ela significa também, primeiro, o ato de mentir, impostura, significa fraude, potoca e lorota, também tem o significado de engano dos sentidos ou do espírito, erro ou ilusão. E em terceiro lugar, o hábito de mentir. Esta é a definição trazida pelo dicionário Aurélio. Mas o conceito de mentira na Bíblia ela é um pouco mais ampla. Ela vai um pouco mais além e nos traz aí um pouco de luz acerca desse assunto. Por exemplo, nós temos duas palavras no hebraico para mentira. A primeira significa sheker, que significa falsidade e engano. A outra palavra é kazav, que significa mentira ou coisa enganosa. Na língua grega, todavia, nós temos a palavra pseudos e os seus cognatos, as suas origens e a essência das suas palavras e os seus significados. Bom, mas essencialmente a mentira é a declaração daquilo que se sabe ser uma falsidade, com o intento de enganar. Por exemplo, quando nós lemos Juízes, capítulo 16, verso 10, lá versos 10 e 13, está escrito que Sansão, ele irritou Dalila porque ele mentiu para ela, e ela viu aquilo como zombaria. Ou seja, então aquilo era uma declaração daquilo que se sabe ser uma falsidade. Ele enganou ela por duas vezes, e na última vez, Sansão, ele fala o seu segredo, mas a intenção dele foi a intenção de enganar. Então, essencialmente, a mentira ela é uma declaração daquilo que se sabe ser uma falsidade com a intenção de enganar. Os escritores bíblicos, por exemplo, eles condenavam severamente as formas agravadas de mentiras, como, por exemplo, aquela que perpetra uma fraude, como diz lá em Levíticos capítulo 6, versos 2 e 3. Era uma fraude, a mentira também é vista como uma fraude. Aquela que consegue obter condenação injusta, como diz Deuteronômio capítulo 19, verso 15. E o testemunho dos profetas falsos, em Jeremias capítulo 14, verso 14. Então nós temos aqui os tipos, de mentiras que eram tidas no mundo antigo e dentro do pensamento bíblico. Nós temos a fraude, nós temos a condenação injusta e nós temos o falso testemunho dos falsos profetas. A mentira também ela pode ser expressa por meio de palavras, conforme diz Provérbios 6, verso 19, onde está escrito desta maneira aqui, ó. Provérbios 6, 19. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia inimizade entre irmãos. Então a mentira também ela é vista como por meio de expressões falsas que são verbalizadas através das palavras. Também a mentira ela pode ser expressa por modo de vida, como diz o Salmo 62, verso 9, que diz assim, certamente os plebeus são como um sopro, e os nobres como um engano. O modo de vida deles não correspondia com aquilo que eles transmitiam ser. E também a mentira também é declarada por meio do erro, como diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11, onde Deus ele enviará a operação do erro para aqueles que não deram valor à verdade. Também a mentira ela é expressada por meio de uma forma de falsa religião, como diz em Romanos capítulo 1, verso 25, aonde aqueles que tinham conhecimento da verdade, eles deteram a verdade por injustiça.
também mais uma forma pela qual a mentira ela é destacada e reprovada na Bíblia. O profeta Oséias, ele reputou a mentira como uma expressão específica do princípio do mal. Oséias capítulo 12, verso de número 1, onde o profeta Oséias, ele diz o seguinte: Efraim se alimenta de vento, segue o vento oriental o dia todo, multiplica a mentira e a destruição. Então, no pensamento do profeta Oséias, a mentira ela é como uma expressão específica do princípio do mal, né? Então, dito isso aqui a respeito do conceito da mentira, eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns aspectos que a mentira se manifesta. Primeiro, nós temos que entender que a mentira ela é proibida na Bíblia Sagrada. Por exemplo, a mentira é proibida como algo repugnante para a consciência moral. Isso está em Provérbios capítulo 19, verso 22, onde está escrito da seguinte forma. Provérbios 19, verso 22, diz o seguinte: o que torna o homem agradável é a sua bondade, e ser pobre é melhor do que ser mentiroso. Então veja que a mentira ela está associada não a status de vida, mas a moralidade e a consciência das pessoas. Pobre é pobre por condição, mas mentiroso é mentiroso por moral, por caráter. Então isso faz parte da conduta moral daquela pessoa. Então a mentira ela é algo repugnante para a própria consciência, porque o pobre ele prefere ser pobre a ser mentiroso. Por causa dos seus efeitos também antissociais, por exemplo, Provérbios 26, verso 28, a mentira também ela é repugnante à nossa consciência por causa dos seus efeitos antissociais. Quando lemos aqui Provérbios 26, 28, nós encontramos a seguinte expressão: a língua falsa odeia quem ela fere, e as palavras orgulhosas causam ruína. Então veja que a mentira ela é fruto da língua falsa de pessoas que odeiam umas às outras, que por consequência desse ódio elas causam prejuízo à sociedade. E acima de tudo, a mentira é incompatível com a natureza divina, porque lá em Números 23, verso 19, diz que Deus não mente. Deus não é filho do homem para que minta. Então, a mentira não tem nada a ver com a natureza divina, portanto, ela tem a ver com o caráter humano, com situações de conduta moral que o ser humano ele tem apresentado. A origem da mentira. Bom, Jesus ele declara que Satanás é o pai da mentira, João 8,44. Pais, eles geram filhos, né? Portanto, a mentira é filha de Satanás. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 3,9 que não podemos mentir uns aos outros, porque a mentira faz parte do velho homem. Quando ele diz que nós já despojamos o velho homem. Então, a mentira faz parte de uma natureza caída, corrompida e degradada. Nós, como seres humanos, nascidos de novo, nascidos do alto, nascidos de Deus, nascidos da palavra, nós não temos o hábito mais de mentir. Então a mentira faz parte da velha natureza e não da velha natureza. Ela tem a sua origem em Satanás e, por consequência, fruto da queda e assim fruto de uma natureza caída, da velha natureza, melhor dizendo. A mentira, ela tem as suas características. A primeira característica da mentira, por exemplo, é desculpas ardilosas ou subterfúgio. Subterfúgio seria pretexto ou manobra. Por exemplo, nós temos um caso na Bíblia Sagrada onde Caim, no capítulo 4, verso 9, quando Deus pergunta para ele do seu irmão, ele usa uma desculpa ardilosa ou uma evasiva, ou seja, porventura sou eu o cuidador do meu irmão? Ele sabia do que ele fez, mas como uma manobra, um pretexto, como uma evasiva, ele tenta sair pela culatra, como diz alguns. A mentira também, em segundo lugar,
ela significa falsidade deliberada ou mentira premeditada. Ou seja, é um tipo de mentira planejada. Isso aconteceu com o patriarca Jacó em Gênesis 27, verso 19, quando ele, na tentativa de adquirir a bênção do seu irmão Esaú, ele se veste como Esaú, ele coloca as vestimentas na intenção de mentir. Então essa é a mentira premeditada. O seu pai percebeu que pelo tato tinha aspectos de Esaú, mas a voz era de Jacó. Então essa é a falsidade deliberada. A pessoa deliberadamente ela resolve mentir, ou então uma mentira premeditada, onde você prediz ou premedita ou medita tudo aquilo que você vai falar no seu discurso ou nas suas ações para convencer. E por último, em terceiro lugar, a mentira também ela tem um aspecto de falsa representação de alguém. Por exemplo, usar o nome de alguém para proveito próprio. Isso aconteceu com Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 11 a 27, quando Geazi, depois que Naamã ele é curado, e Eliseu não quer o seu dinheiro, não quer a sua recompensa, quando ele vai embora, Geazi ele vai atrás de Naamã e ele fala em nome de Eliseu, dizendo que ele queria aquele despojo ou aquela recompensa de ouro. Ou seja, é um tipo de falsa representatividade ou de representação de alguém. Então a mentira ela tem esses aspectos. O primeiro aspecto dela é justamente a evasiva ou desculpas ardilosas, subterfúgio, seria manobras e pretexto. Também ela tem o aspecto de falsidade deliberada ou mentira premeditada. E por fim, a falsa representação de alguém. Esses são os aspectos da mentira. Uma palavra, muitos aspectos, muitas representações, muitos significados que podem destruir famílias, pessoas, sociedades, igrejas e assim mesmo. Então, com isso eu quero deixar aqui esse vídeo para a sua meditação. Que Deus ele possa abençoar a sua vida. Forte abraço, até a próxima. Shalom.